Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, e também a Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Relativamente àquilo que o Sr. Ministro já referiu, com toda a franqueza, aos Verdes parece-nos ligeiramente duvidoso este critério do que aquilo que corresponde a 4,5% dos bancos de areia e recifes a preservar fique secundarizado em relação àquilo que representa 36%. É um critério de facto, mas quando nós estamos a falar de 4,5%, estamos a falar de alguns valores de importância bastante significativa. Estamos designadamente a falar de um património natural que é fundamental também para a preservação da única comunidade de golfinhos residente num estuário, como é aquilo que acontece no estuário do Sado. E, portanto, esse critério dos números tão simplista, a nós parece-nos relativamente duvidoso, e acho que há aqui outras prioridades que importa assegurar que o Ministério deveria ter em conta, e designadamente por se tratar do Ministério do Ambiente. Mas, tendo em conta o projeto que está em causa e que se sabia que estaria em causa, talvez não fosse mau ter posto a par dos outros dois processos estes dois que ficaram de fora e que têm implicações na área ou na área envolvente do projeto que está em causa. Portanto, não é uma questão de menor importância. E eu tenho muitas dúvidas que o Sr. Ministro chegue a esta Comissão para dizer que tudo seria igual caso aquela área estivesse classificada. Eu acho que o Sr. Ministro não deve fazer essa afirmação. E nós podemos tentar tirar essa dúvida. E eu pergunto ao Sr. Ministro se terá a coragem política, desde logo porque vem aqui prestar a informação à Comissão, que os planos de gestão relativamente às duas áreas que ficaram de fora estarão prontos para consulta pública já no mês de janeiro, portanto a curtíssimo prazo, e tendo em conta que prestou aqui a informação que nós também já sabíamos, de que as dragagens ainda não se iniciaram e, portanto, nada ainda está incompatibilizado efetivamente, se o Sr. Ministro tem ou não a coragem política de fazermos a suspensão imediata dessas dragagens, no sentido de esperar, aguardar pelos planos de gestão, de modo a tentar perceber se de facto tudo ficaria na mesma, porque eu tenho muitas dúvidas, Sr. Ministro, porque uma área classificada, se não é, como o Sr. Ministro diz, para ficar só no papel, tem um outro poder, uma outra envolvente de preservação e de ponderação de fatores que a não classificação não tem, porque senão então não vale a pena andarmos a classificar áreas. Bom, então, vamos ver então se politicamente e na prática a existência destes planos de gestão e desta classificação destas áreas tem ou não alguma consequência concreta e alguma implicação concreta sobre um projeto desta natureza. E qual é o projeto desta natureza de que estamos a falar? Como referi ainda há pouco, não é a primeira vez que se fazem dragagens no Sado nem no estuário, como é evidente, com implicações, portanto, na atividade e decorrentes, de resto, da atividade do Porto de Setúbal. Mas a esta dimensão é a primeira vez. Para a entrada de navios de maior porte, prevê-se numa primeira fase a retirada de 3,5 milhões de metros cúbicos para permitir a entrada de navios com 12 metros de calado. Portanto, estamos a falar de uma dimensão, de facto, diferente. E depois estamos a falar de um estudo de impacto ambiental que reconhece impactos negativos significativos sobre a comunidade de golfinhos, embora diga que estes impactos são temporários. Estes impactos temporários significa que vão durar um determinado período de tempo, mas o impacto que tem sobre esta comunidade pode não ser temporário, porque pode ser para ficar. E, portanto, designadamente em relação às matérias de ruído, mas não apenas no decurso da obra, como já aqui foi referido designadamente pela senhora deputada Paula Santos, do PCP, coloca-se depois uma outra questão de navios de maior porte, maior tráfego e, portanto, de uma incidência maior sobre esta comunidade, não com efeitos meramente temporários. Depois coloca-se também a questão do impacto sobre bivalves e outras espécies que podem também afetar atividades de menor escala, designadamente a pesca, e os pescadores têm feito o alerta para essa questão. Também a declaração de impacto ambiental demonstra uma clara insuficiência em relação ao estudo da dinâmica sedimentar e, portanto, em relação aos impactos que pode ter designadamente nas praias da Arrábida e, portanto, parece que aquilo que nos estão a dizer é que não há estudos suficientes sobre os golfinhos
golfinhos, sobre a dinâmica sedimentar, e vou mesmo terminar, Sr. Presidente, e depois, enquanto a obra estiver a decorrer, bem, tudo se vai ver, olha, vai-se monitorizar tudo e depois logo se vê. Bem, eu acho que isso de facto não é o procedimento correto e, portanto, pergunto ao Sr. Ministro se de facto a pergunta essencial é esta: aguardemos pelo mês de janeiro, pelos planos de gestão e pela classificação e retomemos depois a discussão sobre esta matéria das dragagens. Muito obrigado, Sr. Deputada Luísa Apolónia. Agora o Sr. Deputado André Silva, do